Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a Jovanka. A gente liberou aqui a sala para iniciar a nossa masterclass, mas a gente vai esperar mais até 10h05 para o pessoal ir chegando, se conectando, ver se está ouvindo direitinho, se está tudo bem, confortável para a gente começar, tá bom? Então, vou pedir aí a gentileza de vocês aguardarem a gente até 10h05. Eu inicio a nossa masterclass, combinado? Sejam bem-vindos. Vendo aqui que está toda hora chegando gente. Ótimo. Oi, Lucas, bom dia. Sim, vocês terão acesso à gravação da masterclass. Todo esse material estará disponível no site do IAB. Então, logo mais a gente encerra o evento e depois a gente já coloca no site, tá bom? Bem minha cara. Hum. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Giovanca de Gênova, sou gerente de conteúdo e educação do IAB Brasil. Vocês me ouvem? Tudo direitinho aí? Dão aí só um joinha para eu saber, né, que não estou aqui sozinha com os nossos convidados. Já aproveito e faço o convite. Participem, tragam aí suas dúvidas, seus comentários. Pode colocar aqui no chat que eu e a Estela, que vai me acompanhar aqui a manhã toda, iremos selecionar aqui e encaminhar para os nossos mediadores, tá? Que vai ser a Fernanda e o Ricardo. Então, fica aqui já o convite para vocês. Participe, é bem importante, faz toda a diferença aqui para o nosso evento, ok? Hoje vai ser a nossa masterclass sobre apostas online, um panorama sobre regulação e tendências no Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente preparou um conteúdo bem legal para vocês, bem importante a gente falar sobre esse tema aqui no IAB, ok?
ok? Mas antes de chamar o Ricardo e a Fernanda, eu quero só dar alguns recadinhos. Hoje a gente tem aqui uma audiência de associados e não associados, então é importante a gente passar aqui algumas informações, ok? E alguns convites também. Bom, claro que a minha apresentação agora não quer passar, é sempre assim, não é mesmo? Bons. Qual é a missão do IAB Brasil? Desenvolver o ecossistema da publicidade digital de forma sustentável. Dessa forma, hoje, a gente está presente em mais de 45 países e no Brasil já são 27 anos de atuação. Hoje nós representamos 200 empresas e aqui fica o nosso convite. Caso você participe de faça parte de uma empresa que ainda não é associado, associe-se. Acho que é bem importante que vocês estejam aqui conosco. A Estela vai colocar aqui o e-mail de relacionamento para que vocês possam marcar um papo, saber mais quais são os benefícios de estar conosco, ok? Fica nessa dica importante. Aqui são os pilares do IAB Brasil. Hoje nós estamos divididos em eventos, publicações, educação e o fórum de discussão. Hoje nós vamos ficar bem focados aqui em educação, com a Masterclass, e o fórum de discussão do comitê, que afinal de contas iremos falar sobre isso também. E também aqui fica um outro convite para os associados. Participem dos comitês do IAB Brasil. Esses são eventos, encontros muito importantes, onde a gente discute sobre boas práticas, o que está acontecendo no mercado. Então, temos vários temas, não só jogos e apostas. Então, participem. Também fica aqui essa oportunidade para vocês associados, que são eventos exclusivos para os nossos associados, ok? Nesse convite também de vocês participarem, a gente tem dois eventos que vão acontecer. Um em Brasília, no dia 28 de abril, que é o Fórum de Políticas Públicas para a Publicidade Digital. A Estela vai colocar aqui o link para vocês fazerem a inscrição ou indicarem para pessoas do mercado que vocês acham que vale a pena participar, pessoas do seu time, ou pessoas, né, que atuam nessa área, e também o nosso Roadshow Fortaleza, que vai ser no dia 2 de junho. Também faço aqui uma pergunta: vocês recebem os nossos comunicados? Vocês estão no nosso mailing? A Estela também vai colocar aqui o link para que vocês se inscrevam no site do IAB e fiquem a par de todas as nossas iniciativas. Não só esses dois encontros, que, além de tudo, são gratuitos, né, que vão acontecer agora. A gente tem muita coisa legal acontecendo, sempre temos muitos materiais, conteúdos. Entre no nosso site, pesquisem sobre os materiais, porque a gente com certeza vai ter alguma coisa ali que vai apoiar vocês no dia a dia, ok? Bom, importante, alguém já me perguntou, esse evento está sendo gravado e ele vai ficar disponível no site do IAB. Então, caso você não consiga assistir tudo hoje ou queira dividir esse conteúdo com outras pessoas, logo mais você vai poder fazer isso e dividir o link, tá bom? Dito tudo isso, eu quero chamar o Ricardo Dotaviano, que é o nosso presidente do Comitê de Jogos e Apostas, e a Fernanda Meirelles, que é a vice-presidente, que irão conduzir a nossa Masterclass, irão fazer uma primeira parte, eles que vão trazer aqui o conteúdo para vocês, e na segunda parte vai ser um painel, onde a gente vai chamar os nossos convidados, a Fernanda Maia e o Hugo, ok? Gente, muito obrigada, participem, e bom evento. Fernanda e Ricardo, vocês estão aí? Sim, senhora, Olá, bom Giovanca, bom dia. dia, bom dia. Então, Bom, ótimo. eu sou Ricardo Otaviano. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite do IAB aí para presidir esse comitê, né, durante esse ano. Muito feliz também de presidir junto com a Fernanda. Eu sou diretor jurídico da Betano já desde o início do ano passado. Trabalhei em tecnologia praticamente minha vida inteira e no início do ano passado eu aceitei o desafio de vir para esse mercado. Eu precisava de um pouco de emoção e eu acho que eu encontrei, tenho certeza que eu encontrei bastante emoção no setor. Então, muito orgulhoso de fazer parte desse comitê, junto com o IAB, e que a gente tenha, vamos falar um pouco das reuniões depois aqui, que a gente tenha um ano bastante produtivo. Bom dia, pessoal. Eu sou Fernanda Meirelles, vice-presidente do Comitê de Jogos e Apostas do IAB, junto com o Ricardo. Também agradeço muito o convite do IAB
e agradeço a presença de todos aqui nessa Masterclass. Hoje eu lidero a área de Lead Gaming do Faz Advogados e também, assim como o Ricardo, gosto de emoção, gosto de desafios e mergulhei de cabeça no mercado de apostas. E estou muito feliz e empolgada para a gente começar a nossa Master. Antes disso, o Ricardo vai explicar um pouco do nosso comitê. Obrigado, Fernanda. Se a gente for para o próximo slide, eu acho que é importante mencionar primeiro, né? Eu não sei se está todo mundo tão familiar com o setor, mas a gente teve um crescimento, o setor é regulado, a gente vai falar um pouco depois do timeline do setor também com a Fernanda, mas houve um crescimento gigantesco, né, no mercado de apostas no Brasil recentemente. Para vocês terem uma ideia, acho que a gente tem praticamente hoje 90 operadores licenciados, né? E o IAB, eu acho que como referência em publicidade digital, com atuação na promoção de boas práticas e diálogo entre plataformas e reguladores, acho que teve uma ótima sacada em montar a partir desse ano esse comitê, né, que nossa intenção é que seja um fórum estratégico para a gente ter discussões qualificadas aqui entre os principais players do setor, e aí eu estou falando de operadores, plataformas, agências, veículos, e ó, não pode faltar também, obviamente, especialistas jurídicos e regulatórios. E eu não foco muito no debate da publicidade digital, sempre, né? O foco é publicidade digital nesse ecossistema de apostas. E aí a gente tem que levar em consideração regulamentação, responsabilidade, inovação, formatos publicitários, enfim, dados e boas práticas. Eu acho que a proposta do comitê, indo para o próximo slide, por favor, a gente, para mim, tá. Ah, agora sim, obrigado. Como vocês podem ver, a gente já definiu aí os temas, né, dos 4 encontros que a gente vai ter. Vão ser reuniões temáticas, né, porque a gente quer se aprofundar nos principais desafios e acho que talvez a gente possa, se a gente conseguir sair também, inclusive com produção de guias e procedimentos aí até o final do ano, acho que a gente vai ter um ano bastante produtivo. O primeiro encontro é na semana que vem, aliás, é no dia 24, né? A gente já tem o primeiro encontro aí presencial, e aí os temas aí decididos já, mercado regulado e mercado legal e sustentabilidade do setor. E aí depois nós temos o segundo encontro que é online, o terceiro volta a ser presencial e o quarto encontro também online. Então os temas estão aí, vocês podem ver que tem para todos os gostos, futuro da publicidade das apostas, restrição. A gente, acho que esse comitê também chega num momento bastante importante, onde a gente tem aí uma discussão enorme com relação à publicidade, né? E a gente vai acabar permeando muito o mercado ilegal, porque tudo acaba, dependendo das medidas aí tomadas pelo governo, ela vai acabar incentivando o mercado ilegal, se não tomadas da melhor maneira possível. Mas o foco, outra vez, né, o foco aqui do comitê é sempre termos discussões focadas sempre na publicidade de apostas aí no mercado digital. Dito isso, passo para a Fernanda falar um pouquinho Ricardo, do... só é importante dizer que as reuniões do comitê são exclusivas para associados. Boa, Ao bem contrário lembrado. dessa Masterclass, que está aberta para todos, as reuniões do comitê só para associados. A gente quer dar um gostinho para todo mundo aqui, para que vocês se Exato. associem, não é associado ainda, se associem e façam parte conosco aí das reuniões. Bem lembrado, Fernando, obrigado. Bom, vamos começar então, né? Vamos falar do tema que todos estão interessados. Primeiro é importante dizer que a ideia dessa Masterclass foi justamente disseminar conteúdo e conhecimento de forma clara e acessível. Então, a nossa ideia é explicar o mercado de apostas da forma mais simples possível, para, de fato, fazê-lo ser compreendido não apenas por quem participa e está no dia a dia do mercado, mas também para quem não está nesse mercado, mas tem interesse nele. Afinal de contas, é um mercado que está, né, a gente vê praticamente todos os lugares. Então, mas para explicar o mercado brasileiro de apostas, é importante que a gente volte no tempo um pouco e analise os grandes marcos históricos que moldaram a indústria de apostas e moldaram também a discussão que a gente tem hoje. Então, o primeiro grande marco dessa indústria foi em dezembro de 2018, quando a atividade foi legalizada. Então, a Lei 13.756 legalizou as apostas de cota fixa no Brasil e ela representa o ponto de partida formal desse mercado sob o ponto de vista legal. Acontece que essa lei
ela legalizou as apostas esportivas no Brasil, só que de forma limitada, porque apesar de legalizar a atividade, ela não previu regras para sua execução. Até existia na própria lei uma previsão de que o mercado fosse regulamentado nos 2 anos seguintes à sua publicação, mas isso não aconteceu. Só que o que acontece é que, a partir daquele momento, empresas já licenciadas em outras jurisdições, ou seja, empresas que tinham licença para explorar o mercado de apostas em outros países que não o Brasil, passaram a investir de forma mais forte e estruturada aqui no Brasil, vislumbrando um mercado rico e promissor, dado que aqui no Brasil nós gostamos de esporte e o brasileiro gosta de apostar também. Então, esse investimento foi feito especialmente em publicidade. E daí essas empresas, por conta desse investimento, começam a ganhar visibilidade aqui no Brasil, junto ao consumidor brasileiro. Esse movimento ele se intensifica especialmente a partir dos patrocínios esportivos. Então, como os clubes de futebol, a gente já começa a ver as marcas dessas empresas estampadas nas camisas e nas propriedades dos times. O que faz com que essas empresas passem a ser conhecidas pelos brasileiros. Além disso, a gente tem um outro fator importante a considerar a partir de 2018, com a legalização do mercado, que é a utilização do Pix, que facilita a efetivação das apostas e o pagamento dos prêmios. Então, a facilidade de pagamento aproxima também o consumidor brasileiro dessas plataformas de forma mais direta e acessível. Então, veja, em 2018, a partir de 2018, a combinação desses elementos, que são o reconhecimento legal da atividade, o investimento em publicidade e a facilidade do pagamento, faz com que esse mercado cresça muito e ganhe uma enorme visibilidade num curto espaço de tempo. O problema é que isso acontece antes da elaboração de regras específicas para execução dessa atividade. Ou seja, trata-se de um mercado que cresce e cresce muito antes de regras claras sobre o seu funcionamento e, especialmente, antes da existência de regras claras sobre como comunicar os seus produtos aos consumidores brasileiros. E é justamente esse crescimento acelerado do mercado, somado à visibilidade que o setor passa a ter, que torna a regulamentação não apenas necessária, mas inevitável. Então, e na verdade, aqui a gente já quebra o primeiro equívoco comum que a gente escuta por aí, que a gente escuta no mercado. Na verdade, não foi a regulamentação que fez aumentar o volume de apostas. Na verdade, era o volume de apostas e o tamanho que esse mercado tomou que fez com que fosse inevitável e essencial a existência de uma regulamentação que previsse regras para essa indústria, para esse setor que só crescia. Então, é nesse contexto que surge o segundo grande momento da indústria de apostas no Brasil, no finalzinho de 2023, ao apagar das luzes de 2023, com a publicação da Lei 14.790. Essa lei, ela eleva o patamar de discussão, porque ela não apenas reconhece a atividade, mas ela já estabelece as bases para o mercado regulado. Ela é o primeiro ponto da regulamentação do mercado. Então, já traz regras claras, responsabilidades definidas, a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda e responsável por redigir e estabelecer no detalhe os critérios para que as empresas passassem a, de fato, operar aqui no Brasil. Essa lei, ela traz um ponto muito importante, que já de cara, ela já afirma que, a partir de janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas aqui no Brasil, autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, poderiam operar no mercado brasileiro. Então, esse é o primeiro grande divisor de águas desse mercado. E daí, a partir de 2024, a gente viu um movimento muito grande de elaboração de portarias, estabelecendo as regras para a execução da atividade, para a operação do mercado brasileiro.
A gente até brinca, né? Quem viveu o mercado, diz que em 2024 os operadores do mercado de apostas pouco dormiram, ou dormiram mal, porque a gente ia dormir com o mercado de um jeito e acordava com novas obrigações, novos critérios, novas definições que os operadores deveriam cumprir para poder operar no mercado regulado a partir de janeiro de 2025. Só em 2024 foram publicadas mais de 25 portarias, acho que quase 30 portarias, só em 2024. Então, foi dado início à efetividade da regulamentação. Outro grande ponto importante que aconteceu em 2024 foi o início do credenciamento dos operadores de aposta. Então, houve ali um período de transição em que o regulador permitiu que as empresas que já operassem no mercado brasileiro e que fizessem seu cadastramento até agosto de 24 teriam, caso corresse tudo bem no processo, caso toda a documentação estivesse correta, eles teriam ali garantida a autorização a partir de janeiro de 2025. Então, a partir desse momento, essas empresas que já operavam aqui no Brasil passaram a se credenciar perante a Secretaria de Prêmios e Apostas, apresentando uma série de documentos, não foram poucos, eram muitos documentos que necessitavam da análise da Secretaria de Prêmios e Apostas para que eles pudessem começar a operar legalmente no Brasil. Outro ponto importante que essa regulamentação trouxe e que era totalmente diferente do que a gente via até o momento, foi a necessidade de constituição de empresas no Brasil. Então, esse também já foi um grande divisor de águas da regulamentação. Se antes as empresas sediadas fora do Brasil poderiam explorar o mercado brasileiro, a partir da regulamentação, apenas empresas constituídas no Brasil é que fariam jus a essa autorização e, portanto, a possibilidade de explorar o mercado brasileiro de apostas. Outro ponto relevante em 2024 foi a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, que, nesse momento de transição e em linha com uma decisão que foi proferida pelo Supremo Federal, já antecipou uma proibição que só entraria em vigor em janeiro de 2025 e determinou a proibição da oferta de bônus de antecipação e a oferta de publicidade para crianças e adolescentes. O que é o bônus de entrada, né? As antecipações ou bônus de entrada? É aquilo que a gente estava acostumado a ver, que eram as empresas oferecendo um valor. Se você se cadastrar agora, eu te ofereço um valor de R$100, R$200 para você fazer a sua primeira aposta. Então, mesmo antes da entrada em vigor da regulamentação, já houve a proibição dessa oferta de um bônus de entrada e a proibição de publicidade para memória, a publicidade para crianças e menores de 18 anos. E essa antecipação teve um objetivo claro de proteção, não apenas aos consumidores, mas àqueles que não eram consumidores e não deveriam ser consumidores do mercado de apostas, que eram as crianças e adolescentes. E essa proteção ao consumidor e a proteção às crianças a criança e adolescente é um traço muito importante e preponderante da regulamentação de apostas. Bom, em janeiro de 2025 ocorre, aí sim, de fato, o grande divisor de águas e o mercado regulado entra efetivamente em vigor. A partir desse momento, então, a gente deixa de falar de um mercado em construção para tratar de um mercado em operação, com regras, exigências, supervisão, tributação. E, mais recentemente, já agora em janeiro de 2026, a gente encerra o primeiro ciclo completo do mercado regulado. E isso traz uma mudança importante de patamar para a discussão. Pela primeira vez, a gente passa a ter dados concretos sobre esse mercado a partir dos próprios operadores regulados. Então, pela primeira vez, nós temos informações que não apenas podem ser disponibilizadas, mas também efetivamente tratadas pelo regulador, o que permite uma leitura mais precisa sobre o tamanho, funcionamento e o impacto desse setor na sociedade brasileira. Isso, de fato, muda a qualidade do debate. Então, porque se até então grande parte das discussões se baseava em percepções, estimativas e narrativas,
a partir de agora, a gente começa a construir uma discussão mais informada, baseada em dados reais. E é justamente a partir desses dados que se torna possível entender melhor o que esse mercado representa hoje para o Brasil e quais são os seus desafios daqui para frente. Então, para aprofundar um pouco essa visão mais concreta do mercado, eu vou passar agora a palavra para o Ricardo, que vai mostrar para vocês alguns desses números, algumas dessas informações que agora nós temos acesso. Obrigado, Fernanda. Acho que é importante a gente até ressaltar aqui alguns pontos bastante positivos, né, também da regulamentação, essa questão do. A gente gosta de falar bastante do reconhecimento facial, porque o Brasil, acho que é o único país que no mercado de apostas tem o reconhecimento facial. Então, isso é uma boa prática que colocou, inclusive, as empresas do setor numa posição bastante favorável com relação ao ECA Digital que entrou em vigor aí recentemente, né, no final de março. Então, isso é um dos temas que a gente gosta bastante de mencionar quando a gente fala do mercado de apostas, porque o reconhecimento facial com certeza protege contra menores e evita fraudes, né? Para quem é do setor, para quem não é, no passado, antes da regulamentação e antes da exigência do reconhecimento facial, existia muita fraude, utilização de CPFs de terceiros, robôs, etc. Então, essa questão do reconhecimento facial foi uma das grandes medidas aí tomadas, das melhores medidas tomadas para que o setor tivesse bastante credibilidade. Não sei se todo mundo também tem ciência, a gente tem, né, nós vamos falar um pouco do relatório aí do governo, mas o setor recolheu durante o ano de 2025 um valor bastante relevante de impostos, né, que tem destinação social, podemos falar aqui também na destinação para esporte, turismo, segurança pública e saúde, entre outros, né, são várias destinações aí definidas por lei. A questão da restrição de publicidade, aí a gente tem também o CONAR, né, que publicou o anexo X lá com várias diretrizes para publicidade no setor. E a questão do jogo responsável, né, foram criados aí mecanismos de autoexclusão, os limites obrigatórios aí mais recentemente, enfim, são medidas bastante positivas que eu acho que não é interesse de nenhuma empresa do setor que o setor não seja utilizado para uma prática de entretenimento, né? A gente gosta de falar que o setor é para entretenimento. Então, esses são os pontos positivos, bastante positivos, que a gente gostaria de mencionar. Indo para o próximo slide, acho que a gente já começa a falar um pouco do relatório do governo, né? Para vocês terem uma ideia aí, mais de 25 milhões de CPFs cadastrados que apostaram, né? Um total, o GGR, que é o Gross Gaming Revenue, quase 37 bilhões de receita das empresas reguladas, né? Desses 37 bilhões, 4 bilhões e meio de reais tiveram suas destinações legais aí direcionadas, né, para suas destinações legais. A gente ainda pagou quase 95 bilhões de taxa de fiscalização. E aí, como curiosidade, um pouco mais de 200 mil usuários pediram autoexclusão. Se a gente for para o próximo slide, por favor. Na verdade, esse slide só mostra a evolução por trimestre, né? Para vocês terem uma ideia da receita, que é a receita total recebido menos os bônus que é pago pelas empresas aos usuários. Vocês têm uma ideia aí, quase 37 milhões ao final do ano. Começamos com 7 milhões e meio, primeiro trimestre. Praticamente, ele vai evoluindo, né? Não é um mais outro, mais outro, mais outro. Então, são 7 milhões e meio no primeiro, mais praticamente 11 milhões, 10 e meio no segundo, mais 9 milhões aproximadamente, 9 e pouco no terceiro e 9 no quarto trimestre. Então, essa foi a receita das empresas licenciadas. Indo para o próximo aí, com relação à destinação legal, né? A gente tem aí o esporte, o maior beneficiário né, desses impostos recolhidos pelas empresas, mais de 1,6 bi, turismo, 1,2 bi, segurança pública, seguridade social, educação, etc. Teve uma mudança recente aí com relação ao Funapol, né?
por uma medida provisória do governo, e os relatórios provavelmente futuros vão apresentar um percentual um pouco maior, aí, uma destinação um pouco maior para o Funapol, que foi recentemente alterado pelo presidente Lula. Indo para o próximo slide, agora a gente gostaria de chamar o Hugo e a Fernanda, o Hugo Baumgartner e a Fernanda Maia, a gente muito orgulho de trazê-los aqui para fazer parte do nosso painel. A gente vai falar um pouco sobre, né, destrinchando um pouco mais o mercado de apostas, históricos, etc. Hugo e Fernanda, bem-vindos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, IAB, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o nosso setor, sobre a nossa indústria. Brevemente, me apresentando aí, Fernanda, brevemente, eu estou na indústria há quase 30 anos, né? Comecei lá em 1997, ainda quando a indústria era no físico, no Brasil. Morei fora do Brasil por 10 anos, ainda trabalhando nessa indústria, e volto para o Brasil em 2020, com a recente regulamentação que a Fernanda Meirelles brilhantemente explicou para todo mundo. Então, volto para o Brasil em 2020. Então, hoje estou Chief Business Officer do Grupo Sports Game Brasil, que compreende 3 marcas, né? O Esportes da Sorte, Onabet e Loto. Feliz de estar aqui com vocês e à disposição para a gente bater um papo. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui hoje dividindo essa masterclass com profissionais tão qualificados. Sou a Fernanda, eu trabalho no escritório de advocacia Leonardo Advogados. A gente assessora muitas dessas empresas e na verdade, as empresas envolvidas no processo também de legalização de bets, reconhecimentos, cadastros. E estamos aqui para agregar e conversar com vocês de um mercado que eu, em particular, acho muito interessante e divertido que estamos nesse começo dele discutindo aqui, né, ao mesmo tempo. Acho que o Brasil ainda tem muitos anos de segmentação e solidificação do mercado. Muito obrigado, Hugo, Fernanda, mais uma vez bem-vindos. Vamos começar, acho que o painel. Fernanda, eu posso começar aqui a primeira pergunta. Acho que a ideia é discutir um pouco o histórico, né, aqui com vocês também, da regulamentação, do mercado. Primeira pergunta para você, Hugo. Se você tivesse que explicar de forma clara e simples como esse mercado surgiu no Brasil, como você o explicaria? O Ricardo, de forma simples é complicado, hein? Mas vou tentar. Vamos lá. Eu acho que desde a proibição, talvez aqui muita gente não vai lembrar, mas desde a proibição dos bingos em 2004 no Brasil, houve uma lacuna, né? Então houve um tempo onde realmente o jogo não estava regulamentado no Brasil. Vamos se dizer, o jogo de aposta de cota fixa da maneira que a gente vê hoje, né? Existem outras modalidades de jogos já regulamentados no Brasil há bastante tempo. Então, houve essa lacuna de não regulamentação e, obviamente, existiu uma demanda, né? Então, desde 2004, 2005, 2006, eu vejo essa demanda sendo requisitada no Brasil. Eu me lembro a primeira vez de ver algumas operações online, como a Fernanda bem disse, né, com licenças em outras jurisdições, operando no Brasil desde 2008, 2009, e a grande vontade da indústria, né, da nossa indústria, de regulamentar não só o que a gente chama de online, mas também do land-based. Então eu enxergo esse mercado sendo consolidado, né, com através dos anos e através de diversas oportunidades. Primeiro, a falta de um land base no Brasil, como a gente não tinha e não tem até hoje. Então, o brasileiro, como a Fernanda bem disse, é um povo que gosta do esporte, gosta também de apostar. Então, a gente vê essa oportunidade dessa falta de land base, né, do físico. Depois, um fator bastante importante que a Fernanda bem disse, foi o Pix, né, em 2019, 2020, quando a gente acaba vendo esse Pix.
sendo entregue pelo Banco Central. A pandemia também ajudou bastante a disseminar a ferramenta Pix nesse meio tempo. É, então, assim, eu costumo dizer sempre, o não jogo não existe no Brasil, né? É, muito se fala, muito se conversa, muito se discute. Nós sabemos que o jogo é uma realidade no Brasil desde 2004, que eu acabei de falar para vocês, 2005. O jogo existe no Brasil, sempre existiu e sempre existirá. Então, cabe ao governo brasileiro, a nós brasileiros, entendermos isso e regulamentar e arrecadar, que é o que está sendo feito nesse momento. Então, esse mercado se consolida, né, com a regulamentação não, a aprovação da lei em final de 2018, e um pouco esse é um panorama bem breve de como eu enxergo esse mercado surgindo no Brasil. Obviamente, esse mercado muda bastante, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, desde 2004 até 2026, em termos de produtos e uma série de outras coisas, mas mais ou menos é por aí. Fiquem à vontade, vocês quatro, para a gente bater papo, tá? Não precise, pode abrir o microfone e me interromper se quiserem. Perfeito. Hugo, enfim, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente, operador do mercado de apostas, vai conseguir explicar para a gente tudo que a gente precisa saber e mais para Eu quem vou está tentar. ouvindo e participando. Você consegue. Hugo, uma dúvida que eu tenho, eu queria saber o que você pensa sobre esse período que a gente ficou na zona cinzenta, ou seja, por que demoramos tanto tempo para ter uma regulamentação, né? Dado que o mercado crescia de forma incrível e rápida, mas e a gente sabe que esse período, né, desde de 2018 a 2023, esse período sem regulamentação fez muito mal ao mercado, né, em termos de reputação, de atendimento ao consumidor. O que você acha? Qual você acha que foi o motivo para a gente ter ficado tanto tempo nessa zona cinzenta, ou seja, de legalidade, porém sem regulamentação? Olha, eu ouso dizer que não é só ruim para o consumidor e para os operadores, e também para o governo brasileiro, para o Brasil em si, na verdade, né? Certeza. Vou voltar lá atrás em 2005 de novo, para a gente fazer uma conta. É, Infelizmente, o Brasil, brasileiro, enfim, de uma forma geral, tem uma mentalidade e vê o nosso setor de uma maneira bastante, como eu posso dizer, para ser bastante tranquilo, de uma maneira muito ruim. A maioria das pessoas entende que o nosso setor é um setor que não é regulado, que é um setor que não paga impostos, que é um setor que não arrecada, que é um setor que pura e simplesmente está aí para financiar X, Y e Z, para lavar dinheiro, enfim. Esse é o nosso, o que a gente escuta todo dia, inclusive hoje, já regulamentado e pagando impostos e sendo fiscalizado pela SPA de maneira bastante, inclusive bastante, de maneira muito boa, assim, tá? De maneira bastante profissional. Ah, então, eu entendo que, infelizmente, devido à mentalidade, nossa mentalidade, passamos aí 6 anos, né, sem uma regulamentação. Essa lei já estava aprovada desde o final de 2018, era uma realidade, e o governo que estava no momento resolveu não regulamentar. Obviamente, o que estava aprovado, o que as empresas simplesmente entenderam é que podiam operar, mas não existia essa regulamentação, não existia leis claras, não existia. Então, não tenho dúvida nenhuma que esse período de 6 anos foi ruim para todo mundo, não só para, para os clientes finais, mas também para nós operadores e também para o governo brasileiro que deixou de arrecadar. Então, se essa, eu sei que não foi fácil, obviamente, o Ministério da Fazenda e a Secretaria foram formadas final de 23 e passaram 24, Fernanda, você sabe muito bem disso, estudando o mercado, entendendo o mercado, as pessoas que estavam lá e que estão lá não são pessoas que entendem
Nós, operadores, tivemos a oportunidade de ir a Brasília, conversar com esse pessoal, trocar ideia e um pouco explicar como isso tudo funciona para que nós pudéssemos contribuir da melhor forma possível. Ah, então, infelizmente, eu posso dizer que o Brasil não regulamentou antes por uma falta de vontade própria de nós mesmos. Não existia uma vontade política, não existia uma vontade do brasileiro. Enfim, feliz que estou podendo viver esse momento de regulamentação no Brasil hoje, e poder dizer aos meus colegas internacionais o quanto a nossa regulamentação começou em 25 com a régua lá em cima. Começou com a régua lá em cima. Hoje nós temos, como o Ricardo bem disse, o KYC, que é o Know Your Client, que todo mundo que faz o cadastro precisa fazer o liveness, precisa subir os documentos, precisa cadastrar uma conta Pix, o CPF é exatamente igual como está na conta do banco, ninguém transfere dinheiro para A ou B ou C, é ele para ele mesmo. Enfim, existe uma série de regras que estão implementadas hoje e que nós começamos, de novo, uma barreira lá em cima. Não E eu não sei aceitamos se cartão de você. crédito, né? Também, Bom outro ponto, ponto bom ponto, importante. bom ponto. Não, Obrigado por eu não sei se lembrar. eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que existe essa percepção de que se eu não falar a respeito é como se não existisse. Então, se eu não regulamentar, é como se eu não tivesse. É um pouco daquilo que a gente falou lá atrás, que não é a regulamentação que faz as apostas acontecerem. As apostas estão aí. O brasileiro aposta, isso é um mercado que não volta atrás, acontece. Então, mas acho que esse período tão grande na incerteza, no mercado cinza, talvez numa tentativa, se eu não falar sobre ele, se eu não regulamentar, é como se ele não existisse, o que foi muito pior. No final das contas, a gente viu ali, né, a consequência foi grave desses 5 anos de não regulamentação. Então, talvez É, também tenha. e, E não estabelecendo regras, infelizmente, como em todo o setor, atrai pessoas ruins também, operadores ruins, sem regra nenhuma. Então, nesse período de 5, 6 anos, muita gente ruim operou nesse mercado e continua operando até hoje, infelizmente. Eu, Mas, hoje, menos do que antes, obviamente. eu ia comentar que eu acho que o Brasil, a gente tem essa mentalidade em diversos setores, né? Então, assim, dá para reparar. A gente estava discutindo, então vamos voltar um pouco agora, antes de 2014. A gente passou alguns anos discutindo regulamentação de responsabilidade de plataforma na internet, para só em 2014 termos um marco civil. A gente precisou de Snowden acontecer para a gente realmente avançar com proteção de dados. Então, assim, eu acredito que a gente tenha nessa cultura esperar alguma coisa acontecer. Então, desde 2018, quando a gente descriminalizou a atividade, mas não regulamentou, até 2024, a gente percebeu que precisou ter o descontrole para se tornar um assunto para o Brasil olhar e regulamentar. Então, assim, a verdade é que uma lei vazia, que foi a de 2018, gerou um mercado selvagem. E que hoje, graças, né, a todo um trabalho árduo, temos a regulamentação e ainda estamos lidando com as consequências desse mercado selvagem. E eu acho que é isso uma coisa que dita muito como o Brasil funciona com legislação e regulamentação. O próprio ECA Digital precisou de algumas coisas acontecerem para ser desengavetado e seguir para frente. E a política é o que gera isso. A gente tinha muitas leis que eu jurava que iam ser aprovadas no passado, que hoje não se falam mais, porque outras entraram no lugar. Então, o cenário político, e ainda mais esse ano que é ano de eleição, né, é uma das coisas que mais norteiam também a relevância de aprovação de legislação, o que eu acho muito infeliz da nossa cultura, porque, querendo ou não, ficamos bastante tempo sem uma grande regulamentação e que gerou até malefícios para o próprio governo, quando a gente para para pensar o quanto arrecadam hoje de imposto versus o que podiam ter arrecadado antes. Pois é. As empresas acho que ainda pagam, né? As empresas claramente que, né, estão aí regulamentadas e pagando seus impostos, mas eles ainda pagam um preço também muito alto pela prática das empresas ilegais. Eu acho que o primeiro ano de setor, as empresas ainda ficaram muito quietas, na minha opinião pessoal, assim, eu digo as regulamentadas, né? Ficaram muito quietas em se defender dos ataques, enfim. E eu acho que em 2026 isso
tem mudado. Eu tenho visto as empresas se manifestando mais, trazendo mais dados, mais conhecimento para as pessoas do setor também. Eu acho que está mudando um pouco. E aí, nesse sentido, eu queria, Hugo e Fernanda, perguntar para vocês o que vocês acham, com relação ao mercado organizado? Vocês acham que ele ainda está em fase de adaptação? Qual a opinião de vocês? Eu não tenho dúvida disso, Ricardo. O mercado ainda está se adaptando. Eu costumo dizer que são apenas 15 meses de regulamentação, né? Exato. Não só nós, operadores, ainda estamos nos adaptando, mas eu acho que mais do que a gente, os clientes estão se adaptando, o governo está se adaptando, e essa nossa regulamentação é uma regulamentação viva, né? Fernandas sabem aqui bem, Ricardo também, que a SPA, né, a Secretaria, acaba sempre tem uma agenda regulatória para 26, com algumas ideias importantes, e no meu modo de entender, um marco importante para nós vai ser a regulamentação do B2B, né? Ou seja, todos os provedores de serviços, não só provedores de jogos, mas também de KYC, pagamento, enfim, todo o ecossistema nosso também vão ter que passar por uma regulamentação. Então, da mesma forma que a Fernanda falou lá no comecinho, olha, os operadores vão ter que vir aqui para o Brasil, abrir uma empresa, os provedores também vão Sim. ter que fazer isso. Então, a SPA dá um passo muito importante. Eu acredito que isso deve sair até o final do ano, se não no comecinho de 27. Pelo menos assim eu espero, porque eu espero realmente que essa regulamentação B2B venha. Então, assim, de novo, respondendo à tua pergunta, estamos ainda nos adaptando, estamos ainda entendendo esse mercado. Apesar de já arrancarmos 25, com a régua lá em cima, ainda muita coisa tem que ser feita, em vários pontos no Brasil. Hugo, posso aproveitar esse gancho do que você falou, e dado que a gente tem aqui um público de interessados no mercado, mas que não necessariamente entendem o mercado de apostas ainda, né? Não sabem de todos os meandros, e como você falou de B2B, eu acho que é legal explicar quem são os personagens desse ecossistema, porque a gente conhece, acho que a maioria de quem está assistindo a gente conhece as empresas, né, o operador de apostas, mas esse mercado envolve uma série de outros personagens, e daí quando o Hugo fala de regulamentação B2B, significa que não apenas a plataforma que é a que oferece de fato o serviço ao consumidor vai ser sujeita a regras e a restrições, mas tem uma série de outros personagens que fazem parte desse ecossistema que também estão prestes a ser regulados. Hugo, você pode dar para a gente explicar assim, Claro, quem são esses personagens? claro, claro. Vamos começar lá com a regulamentação B2B primeira que houve, já que foram dos laboratórios. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, Legal. mas todos os nossos produtos que hoje operam no mercado regulado são certificados, 100%, desde a plataforma até o meio de pagamento, até o KYC, todo mundo é certificado. E isso foi feito, essa regulamentação foi prévia e os laboratórios internacionais, e quando eu digo laboratórios internacionais, são os mesmos laboratórios que fazem todas as certificações de Las Vegas, Mônaco e Macau. Não é um laboratório que alguém ontem decidiu abrir um laboratório. Então, Montou aqui. são os mesmos laboratórios que fazem as certificações internacionais para toda a indústria de gambling no mundo, também estão presentes no Brasil e fazem as nossas certificações. Então, dentro desse ecossistema nosso, a gente tem a nossa plataforma, né, basicamente. Dentro dessa plataforma existem vários serviços acoplados a eles. Jogos, basicamente, ah, a ferramenta de Know Your Client, que o KYC, né, eu conheço o seu cliente, que também é uma outra ferramenta, todos os métodos de pagamento, né, que basicamente é Pix, mas existem diversos provedores de Pix, também vão ser regulamentados. Nós temos plataformas de CRM também que estão dentro do nosso ecossistema, que também vão ter que ser certificadas e regulamentadas dentro desse ecossistema.
Nós temos ferramentas de responsible gambling que também estão dentro da nossa plataforma e que também vão atender isso tudo. Então, todos os serviços que estão acoplados ao nosso dia a dia e à nossa operação também vão ter que ser, ter uma certificação e também ter uma regulamentação e uma licença do Brasil. Se vocês me perguntarem que tipo de licença, vai ser uma licença básica, não vai ser como nós, operadores, que tivemos que pagar uma licença, mas se você cumprir com todas as suas obrigações, a SPA, que é a secretaria, vai acabar dando essa licença para esses provedores de serviço. Mas, basicamente, cumprir com ter uma empresa no Brasil, empregados no Brasil, enfim, pagar impostos no Brasil, tudo isso vai ter que ser feito para cumprir essas regras e poder tirar essa licença. O que eu acho super interessante e que eu concordo 100% com o Hugo, mas eu queria só acrescentar que eu acredito que, além da gente estar numa fase de adaptação, a gente também precisa estar numa fase de consolidação do que a gente já tem. Então, nós temos já muita regulamentação e muita obrigação que muita gente ainda desconhece, seja os operadores que estão agora lidando com a frente de publicidade e que tem desde o CONAR, desde as próprias legislações, já com grandes proibições. Nós temos a própria Limpa, né? Vou chamar de pente fino, que a própria SPA fez em 25, onde tirou um monte de site que já estava operando de forma irregular. Então, agora a gente tem a consolidação dessa atuação com o final da bet.br e dos sites regulares. O problema não adianta muito a gente ter tudo isso, mas as pessoas não saberem. Então, eu acho que a gente tem muita regulamentação também e pouco conhecimento, e que isso acaba gerando desconforto e uma narrativa muito errada sobre o setor de mercado de apostas. Então, eu acredito que a gente tem que se adaptar e, ao mesmo tempo, consolidar o que a gente já tem. Fernanda, é importante esse gancho que você pegou aí com relação, né, à diferença entre o mercado regulado e o não regulado, vamos dizer assim. Até queria aproveitar e perguntar para o Hugo também. Hugo, o que você acha que, na verdade, mudou com a regulamentação? Assim, a Fernanda trouxe vários pontos, queria ouvir sua opinião também. Regulamentação nos trouxe segurança. A regulamentação trouxe segurança principalmente para os nossos clientes, né? Eu acho que, infelizmente, hoje ainda existe um mercado não regulado, que ainda é bastante grande e que a SPA já entendeu também. A SPA, quando eu digo SPA, a Secretaria de Prêmio de Apostas, também já entendeu isso e já está trabalhando em cima disso. Mas quando a regulamentação veio, além dessa licença que a gente teve que tirar, eu vou aproveitar esses 2 minutos e vou falar sobre uma coisa muito importante para que todos tenham consciência e saibam. Qualquer produto hoje, produto eu vou me referir a um jogo qualquer, hoje que está sendo operado, explorado dentro de uma plataforma, de qualquer uma, ela tem que passar por 5 certificações diferentes. Número 1 é a certificação de RGS, que basicamente é o sistema dela, é o sistema do jogo em si. O 2 é o RNG, que é o Random Number Generator, é o gerador aleatório de números. Isso também é certificado. Depois tem o RTP, que é o Return to Player, que certifica que aquela porcentagem de devolução para o cliente é factível. Então, dentro daquele certificado, está dizendo que aquele produto específico, aquele jogo específico, devolve ao cliente de maneira aleatória na sua existência infinita, 95%, 96%, 97% em prêmios. Por lei no Brasil, Fernanda me corrija se eu estiver errado, é 85% de RTP, e a grande maioria dos produtos hoje no Brasil estão acima de 95% de RTP no Brasil. Falei de 3. A quarta, depois que esse produto é integrado na nossa plataforma, existe uma certificação de integração. É uma quarta certificação que existe para ter certeza que aquela integração entre o produto e plataforma foi feita de maneira idônea. Por último, todos esses relatórios que eu acabei de falar para você têm que ser emitidos em nome do operador. Então, não basta o Ricardo lá na Betano receber um certificado do RNG em nome, um genérico.
Então, o Ricardo tem que receber um em nome da Betano e eu tenho que receber o nome da Sports Game Brasil. Então, cada um tem o seu certificado. Então, são quatro documentos diferentes, uma quinta exigência, vamos dizer assim. Então, assim, o nosso mercado e o nosso produto são absolutamente auditados e certificados e, obviamente, com a regulamentação, respondendo a tua pergunta, Ricardo, muito produto foi. A gente deixou de operar muita coisa que não estava e resolveu não se adaptar ao mercado brasileiro. E, obviamente, nós, operadores, resolvemos tirar esses produtos. Então, hoje, todos os jogos que estão na nossa plataforma passam por esse processo de certificação e regulamentação. Desculpa se eu me alonguei, mas eu faço questão de dizer isso porque é muito importante. Não, Não, muito válido. e Vai daí eu falando. posso só pegar esse gancho do Hugo, que eu acho que ele quebra também uma outra premissa equivocada que muito se fala, ou seja, a banca sempre ganha, então, Hugo, Não, aquele a banca papo nem de que sempre ganha. Não, não, feito. não, 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 Eu acho não, que não. todas essas certificações são a prova, né, de que a gente tem hoje plataformas ultra fiscalizadas e analisadas para evitar exatamente esse tipo de premissas equivocadas, né, para quebrar. E uma outra coisa importante, antes da certificação, antes da regulamentação, em 25, quando todos nós saímos live regulamentado, todas as plataformas tiveram que fazer uma integração com o governo brasileiro. Então, hoje nós reportamos online real time. O governo federal, o Ministério da Fazenda, tem acesso 100% a todos os nossos dados online real time. Então, assim, 100% a gente está sendo revisado e auditado pelo governo federal. Então, vamos falar um pouquinho dessas regras, vamos falar um pouquinho dessas obrigações, que eu acho também que muita gente não sabe o volume de obrigações que hoje as plataformas de apostas estão submetidas. Eu não sei nem se a maioria das pessoas sabe o que significa jogo responsável, o responsible gambling que o Hugo levantou. Fernanda, Hugo, se vocês puderem falar assim também rapidamente, só para a gente dar um panorama assim da quantidade de exigências a que esses operadores estão submetidos hoje para poder oferecer seus produtos enfim, para os consumidores brasileiros, em termos de responsible gaming, de impedir antecipação de valores, então as plataformas não oferecem antecipação de valores para ninguém. Enfim, se a gente puder falar publicidade, a quantidade de regras que existem hoje relativas à publicidade das plataformas, vamos, se vocês puderem assim dar um en passant, assim, acho que a gente pode começar com jogo responsável, explicar para o pessoal o que é jogo responsável, o que isso significa, o que isso traz, o que isso devolve ao consumidor. Claro, Hugo, você quer entrar nessa? Eu tenho certeza. Desculpa, você tá no mudo, Hugo. Não, vai você primeiro, depois eu vou. Fique à vontade. Não, claro, eu acho que quando a gente pensa em jogo responsável, a gente está pensando eu vou trocar para proteção. Acho que desde uma proteção do mercado, tanto como uma proteção do apostador. Então, eu acredito que esse vácuo legislativo de 18 a 24, ele trouxe para a gente essa necessidade de discutir o jogo responsável. Porque a gente, vamos lá, eu vou trazer um pouco da visão de reputação. Para falar um pouco do jogo responsável. Mas qual a grande visão quando qualquer pessoa mais leiga pensa numa bet? Vício, perda de dinheiro. E isso casa um pouco com a publicidade que era feita na época também de ganhos excessivos. Então, desde quando entrou como obrigação o jogo responsável, a gente tem que pensar que a gente está falando de ter ferramentas de autoexclusão temporárias e permanentes do perfil do consumidor. O QIC, que tanto foi citado aqui, entra como uma base de extrema importância. Se você não conhece o seu consumidor, o seu cliente, você não vai conseguir seguir com essas regras. Limites de depósito, tempos de sessão, perdas e configurações pelo próprio apostador, a proibição de oferta de crédito ou empréstimo ao apostador para não fazer o quê? Fomentar o que a gente fala do vício, porque muitos brasileiros ainda usam as castas de aposta como renda extra. E isso é o oposto da mensagem que o jogo responsável, que as casas de apostas querem passar. É para ser um jogo. Nunca é para ser algo além disso. E eu acho que teve um erro muito grande do mercado, da ausência de regulamentação,
da forma agressiva que as bets entraram aqui, que trouxeram essa visão no passado. E que agora as empresas que levam isso a sério, que querem operar de forma correta, são as que mais estão sofrendo com as consequências de um erro que não cometeram, que é como conseguir mudar e repaginar essa reputação. Mas uma das principais e, para mim, importantíssimas obrigações que a legislação trouxe foi o jogo responsável. Então, desde monitoramento de perfil, por conta de dependência, campanhas educativas obrigatórias e todas as outras que eu citei fazem tudo parte dentro dessa campanha de jogo responsável. Sei, Hugo, você quer acrescentar alguma questão aqui? Na verdade não é só um tema regulatório, né? Eu acho que faz parte das nossas obrigações como operador. Obviamente, é, todos nós sabemos não, mas historicamente todos os estudos internacionais citam em torno de 1,2, 1,3% da população com problema de ludopatia no mundo. É, é relativamente baixo junto ao montante em geral, mas obviamente tem que ser tratado da maneira séria e correta que tem que ser feito. Então, sim, nós operadores, até um papo interno nosso, né, tentando se mexer para conseguir montar e ter algum projeto um pouco mais importante nesse sentido, é, mas ainda com 15 meses, as regulamentações e adaptações foram tantas que a gente não conseguiu tirar do papel ainda. Mas dentro das plataformas já existem ferramentas de jogo responsável que estão monitorando 24/7 o que a pessoa está fazendo, quanto que ela está depositando, se isso foge ao padrão dela de depósito, manda alertas para ela e pede para ela descansar um pouco, enfim, para logar no outro dia e uma série de coisas que existem ferramentas já prontas e já rodando dentro dos sites com essa função. Então aqui não é intenção dos operadores e enfim não é nenhuma, como eu posso dizer, não temos nenhum objetivo em tratar as pessoas de outra forma. Nós queremos sim que as pessoas sejam identificadas, as que tenham problema, e obviamente elas se auto-excluam ou peçam exclusão na nossa plataforma. Então, assim, de novo, ferramentas existem e estão sendo utilizadas nas operações. Não, e eu digo mais, assim, o que eu acho super interessante, que eu acho que as pessoas não sabem, é que essas ferramentas existem, mas é porque a regulamentação também começou a passar a exigir, porque estão levando muito a sério esse tema hoje. E eu faço até uma analogia, da mesma forma que uma plataforma digital não queira criminosos nela, nós também não queremos pessoas com doenças, ludopatia, nas plataformas. Então, é uma questão de também se autorregulamentar e se autoajudar, porque a gente sabe que um vício, uma pessoa com vício, não tem a regulamentação e a responsabilidade de saber quando parar. Por isso que é muito interessante. E 15 meses é pouco, mas já fizeram muito, como o Hugo mesmo estava comentando, né? O que é tudo que é possível que as plataformas conseguem fazer hoje, as operadoras de jogos, que eu acho que entra muito nisso. Mas tem muito mais, né, Fê, quando a gente pensa nas obrigações. Eu acho que é um dos mercados mais regulamentados com obrigações para operadores que eu vejo. Então, desde o licenciamento, que vocês já comentaram bastante de estrutura, até mesmo a obrigação do CNPJ no Brasil, que mudou muito o jogo, né? Antes não existia um funcionário aqui, era tudo paraíso fiscal. A gente está falando também da própria publicidade, que eu acho que é uma seara que pega muito aqui. Que, ao meu ver, tá tão pesado quanto, se não pior, do que a publicidade com bebidas alcoólicas. Então, desde a obrigação de quem for fazer a publicidade tem que aparentar 21 para cima, evitar, é proibido o excesso de promessas, então, aquele ganho fácil, é proibido você não comentar que é uma publicidade paga. Além de, a gente já sabe que operadores de jogos só podem ter 18 mais. E essa questão do equilíbrio, eu acho que casa muito por conta do jogo responsável. Por isso que eu consigo ver uma intersecção muito grande de um com o outro. Então, é proibidíssimo sucesso sexual, profissional e financeiro atribuído. Deixar muito clara a educação de que não é
renda extra. Então, são mobilidades muito grandes. E digo mais, o Conar já está recebendo muitos casos, né, de publicidade. O mercado já está em cima, já está se autorregulando, como o Conar sempre fez. Então, dos casos que a gente acompanha do Conar, não tem uma sessão que não tem uma parte ali. A gente discutindo e avaliando. Então, estão olhando muito em cima. E acho que também diversas obrigações fiscais e financeiras e de fiscalização, né? Acho que a própria SPA, a união da SPA com a Sinacom, e ainda mais querendo conversar com a ANPD e até mesmo a Anvisa por conta das questões de saúde, são coisas bem interessantes e que mostram como é um setor que está sendo levado a sério. Mas como o Hugo mesmo trouxe, em fase de adaptação. Precisamos ainda de muito mais. Pois é, Fernanda, você já está mencionando aí vários desafios, né? Eu queria justamente levantar esse ponto aqui. O que que vocês acham que é o maior desafio para o setor? Se ele é regulatório ou se é uma questão de percepção? Porque a gente carrega, infelizmente, essa má fama dos anos ruins aí, vamos dizer assim. Eu acho que é um desafio de percepção que acaba alimentando o regulatório. Porque se a gente tem a percepção de que é um mercado descontrolado, é um mercado que fomenta o vício e que a gente sabe que não é nada disso, isso aumenta a pressão regulatória. E qual que é o meu medo disso? A gente chegar no setor que chegou à Europa, entre Itália e Espanha. Então a gente já teve a Itália, não sei né, se as pessoas sabem que a Itália já foi considerada um dos maiores polos de países de aposta mundial. Hoje, as maiores empresas saíram de lá porque eles tornaram extremamente restritivos. Por quê? Por conta da percepção que tínhamos, que é o que a gente está discutindo hoje no Brasil. E eu tenho muito medo da gente seguir a linha da Europa nesse sentido, porque o que aconteceu na Itália? O oposto. Então, eles tinham uma regulamentação, mas eles tinham problemas que eles viam de percepção e não da própria regulamentação. Eles caíram na pressão da própria percepção, proibiram publicidade, proibiram tudo. E o que que passou a valer lá? O mercado legal. O que mais aconteceu foi o fomento e o aumento do mercado legal. Mercado legal não tem o que perder. Eles não pagam imposto, não tem licenciamento. Eles arriscam tudo de forma irregular. E aí hoje a Itália está com novas discussões para voltar com uma regulamentação mais branda. Então eu acredito que hoje a gente tem uma percepção que acaba alimentando o regulatório, mas eu adoraria ouvir o Hugo também sobre isso. É, sim. O que eu entendo, eu acho que todo mundo vai conseguir entender meu raciocínio, é o seguinte: quando o governo, o Ministério da Fazenda, né, através de todas as portarias, entende que temos que pagar 30 milhões por uma licença, mais 5 milhões para deixar lá como reserva financeira de cada operador, o que todos nós cumprimos, obviamente, com um imposto de 12% do GGR, que é aquilo que o Ricardo bem mostrou no comecinho lá. Todos nós tínhamos um business plan para 5 anos, que é uns 60 meses, que é a nossa licença. Então, olhando um pouco de fora para dentro, quando antes do primeiro ano, e eu vou chegar na publicidade, tá? Antes do primeiro ano de regulamentação, a gente já vê um movimento onde aumenta-se os impostos gradativamente, 13, 14, 15, que já foi aprovado, inclusive até 2028. Primeiro que quebra qualquer business plan de qualquer grande operador, ou pequeno operador, ou médio operador. Número um. Número dois, uma insegurança tremenda, uma insegurança jurídica tremenda, onde os investimentos acabam não vindo por uma questão de insegurança jurídica. E aí, de novo, com 15 meses de regulamentação, a gente está discutindo se vai ser ou não permitido a publicidade A, B ou C, em horário A, B ou X, de que tipo, se a gente vai poder colocar na camiseta do time de futebol, de basquete, de vôlei, ou a gente vai poder patrocinar um campeonato de skate, ou se a gente vai poder fazer um carnaval de rua, ou, enfim, isso tudo. E eu não vou entrar no mérito se faz parte do orçamento dos clubes de futebol, ou das prefeituras, ou dos organizadores de eventos, não vou entrar por aí. É pura e simplesmente dizer, olha, aqueles operadores que resolveram investir no país, que tomaram a decisão, que tiraram dinheiro, que investiram, hoje estão
caminhando com ainda com a roda sendo trocada, né? Então você não sabe o que vai ser amanhã, o que vai acontecer devido a essa insegurança. Obviamente, nós operadores, e eu digo no nosso caso, estamos prontos a nos adaptar e atender qualquer demanda que a SPA faça e o governo federal faça. Mas e que isso traz uma insegurança, obviamente traz. Então, discutir hoje se a gente vai proibir ou não a propaganda, o marketing, é uma questão de educar o povo, educar os nossos clientes, para que eles saibam realmente quem são aqueles que são legais e quais são os ilegais. Hoje ainda, com 15 meses de regulamentação, eles não sabem. Se a gente tirar essa ferramenta de poder informar, de colocar num jogo, numa propaganda de televisão, num rádio, enfim, aonde seja, a gente poder deixar de fazer anúncios digitais por conta disso, não vai conseguir informar ninguém quem são os legais e os ilegais. Ah, que existe uma disputa se os ilegais, tem muito ilegal, infelizmente, ainda fazendo propaganda digital, que isso é verdade, que isso aí a gente vai ter que, pouco a pouco, tentar acabar, mas eu acho que o principal malefício, vamos dizer assim, é a falta de informação para o nosso público final. Se eles não souberem quem são os legais, como é que a gente vai informar isso? De que maneira a gente poder informar isso? Eu chamo isso, isso me lembra muito o Streisand Effect, foi uma discussão em direito digital muito interessante, que a Barbra Streisand teve sua foto tirada, agora o ano eu não vou lembrar, mas foi antes de 2010, foi tirada por um satélite. E saiu assim como fotos de casas em beira-mar. E aí ela entrou com um processo para apagar porque era a casa dela, só que ninguém sabia que era a casa dela. Aí todo mundo passou a saber que era a casa dela. E aí compartilharam essa imagem, até hoje tem foto da casa dela. Então, se ela tivesse ficado quieta, não ninguém teria falado. Isso aqui é o oposto, porque é o que aconteceu na Itália. Se a gente proíbe a comunicação com a pessoa final, com o usuário final, que não tem educação, ela não vai saber o que ela vai fazer. E desculpa, o Brasil é um país de apostador. Então, antes de 18, a gente sabe que tem gente que joga jogo do bicho, a gente sabe, a própria Lotérica Federal é um país que estimula isso. Então, não tem como a gente negar a cultura, a gente tem que educar a nossa cultura. E eu convido a vocês a fazer um teste. Saiam daqui hoje e perguntem para 4 familiares. Como eles sabem se uma bet é legítima ou não? Eles não sabem. Eles não sabem que tem uma lista no site. Eles não sabem que o final do domínio agora importa. Eles não sabem. E a gente já tem isso há 15 meses. Então, assim, a gente ainda tem muito o que educar antes de pensar em proibir. O problema é que a pressão e a reputação com, desculpa, notícias sensacionalistas e, desculpa, até mesmo errôneas, não ajudam. Eu acho que até complementando, só para pegar o gancho um pouco dos dois, mas eu acho importante falar, pegando esse gancho do Hugo, o que os operadores de aposta que pretendiam estar legalizados e que hoje estão aqui no Brasil passaram. Porque a verdade é que a gente falou ali na timeline que a lei foi publicada no final de 2023. 2024, a gente passou praticamente todos os meses com mais de 2 portarias publicadas por mês, entendendo quais eram as regras, se preparando para, em janeiro, já estar totalmente adaptado, ou pelo menos assim, prontos para cumprir essas regras que foram sendo publicadas. Enquanto, foi como o Hugo falou, enquanto se trocava a roda, o carro estava andando, porque vinha, cada dia que a gente acordava, tinha uma portaria com novas regras. Esses operadores se prepararam para pagar 30 milhões de licença, 5 milhões de reserva financeira, e, uma vez que conseguiram a licença, uma vez obtida a autorização, se deparam ainda com algumas surpresas, que é o aumento da tributação, que já está aprovada. Então, quando esses operadores aceitaram o desafio de operar legalmente no Brasil e fizeram todo um planejamento tributário e financeiro, tinham ali, né, um esquema, um plano montado, que foi mudando já nos primeiros meses de mercado regulado. Então, além dessa surpresa que os operadores foram encarando, e como disse o Hugo, muito resilientes,
os operadores de aposta, a cada novidade, iam aceitando, e assim, e as novidades não foram poucas, e a necessidade de adaptação, inclusive sistêmica e tecnológica, não foi pouca, foi muito, mas os operadores estão aceitando e estão fazendo. Os operadores regulados, que querem estar no Brasil. Então, além de todos esses desafios e adaptações que ainda o mercado regulado tem que enfrentar ainda um percentual enorme do mercado ilegal, que hoje está em quase 50%, que não é um mercado que não tem que atender nenhuma dessas obrigações, não faz pagamento de licença, não é supervisionado, não devolve nenhum percentual para a sociedade, que foi o que o Ricardo trouxe, quando ele fala das destinações, é a devolução, né, da iniciativa privada para a iniciativa pública, é a devolução do valor para a sociedade, para saúde, educação, esporte e tudo mais. Então, o mercado não precisa fazer nada disso. E, além de tudo, o mercado regulado sofre com restrições de publicidade que não podendo, então, mostrar para o consumidor qual é a diferença, né? Qual é a diferença de si para o mercado ilegal. Então, assim, e aí vem a minha pergunta para vocês, que a gente percebe aqui a importância da publicidade, então, porque isso que a gente está conversando aqui agora é a informação que está sendo passada. Mas por então que a publicidade, que a gente entende que é uma ferramenta tão importante para essa educação e passagem de informação, virou o principal vilão, virou o principal alvo de críticas atualmente? E o triste é que vamos supor que a gente siga por uma linha mais restritiva por conta dessa pressão. Quem vai sair prejudicado, além da pessoa física, né, o jogador, é quem está dentro da lei, é o regulado. O regulado que vai sofrer com as consequências, não é o irregular. E o E, consumidor, né, em última e o instância. consumidor, o consumidor continuará sofrendo. Se sofre hoje, imagina sem informação. Bom, Fernando, além dos pontos que você colocou aí, né, dos pontos ruins do mercado ilegal, faltou um que é também bastante importante, que é justamente o que a Fernanda está falando, de muitas vezes as empresas legais nem os prêmios pagam para as pessoas, né? Exato. É meio básico. Aliás, eu não sei nem se todo mundo que está aqui nessa Masterclass hoje sabe da diferença do legal e do legal, uma diferença básica do domínio, né? Que as empresas Perfeito. reguladas são obrigadas a utilizar o domínio bet.br. Então, se vocês entrarem em algum site que não tem esse domínio, tenho certeza de que não é uma empresa devidamente regulamentada aqui no Brasil, não paga imposto e não cumpre suas obrigações. É importante diferenciar isso. E colocando um ponto importante, lembra aqueles 5 documentos que eu falei para vocês que são certificados, todos os jogos? A grande maioria deles usam jogos piratas. Se vocês acham que não existe pirataria no nosso setor, também existe. Então, existem vários estúdios pelo mundo afora copiando jogos que são sucesso, ou aqui, ou em Macau, ou nos Estados Unidos, enfim, qualquer mercado regulamentado, Argentina, Colômbia, Peru e assim vai. Eles identificam quais são os melhores produtos, copiam e licenciam para esses operadores ilegais. Então, aquele RTP que eu falei, aquele RNG, aquilo lá vai tudo por água abaixo. Então, hoje, entendemos que a maneira melhor para a gente se comunicar é através da publicidade, para a gente poder dizer para o nosso cliente final quem somos nós e o que estamos fazendo e que somos regulamentados. E sem essa ferramenta, como é que a gente vai comunicar? Então, aqui é uma batalha nossa, dos operadores e de todos os nossos advogados, inclusive, para que a gente possa entender e achar o melhor caminho possível junto ao governo federal. Não, excelente. E eu lembrei aqui de uma outra obrigação que temos dentro dessa temática de publicidade, que é a responsabilidade solidária com o influenciador, o agente que fizer a propaganda. Então, uma das grandes diferenças também que colocaram, que eu acho em particular uma das melhores, é que você contrata um influenciador, ele vai fazer a publicidade, mas ele pode responder sim pelo que ele fala na publicidade. E qual que são os dois pesos, duas medidas? Se o influenciador sair do script e falar algo que o operador não aprovou, o operador pode ser prejudicado. E se o influenciador estiver divulgando algo que é ilegal, que já entra nessa linha, ele também pode ser prejudicado. Então a gente está colocando os dois no mesmo papel.
E isso, do ponto de vista jurídico, é riquíssimo, porque dá uma segurança maior também para o consumidor, se for entrar com o processo, saber quem procurar. Os dois. Vamos falar um pouco disso, Fernanda, que talvez o que aconteça hoje com a publicidade, né, o fato a publicidade ser o principal foco de crítica se deva ao passado. E exatamente aquele período de 5 anos em que não havia regras específicas, regras claras, regras rígidas com relação à publicidade, que fez com que a comunicação do mercado prejudicasse a sua reputação e é o que hoje o mercado regulado está tendo que resolver. Existe muito, né, essa percepção e esse viés da utilização dos influenciadores, que foi feita lá atrás de maneira talvez pouco responsável, que é o que existe hoje, essa divisão de responsabilidade que atrai para o operador mecanismos de fiscalização e tentativas de controle maior. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, por que hoje o mercado sofre com essa comunicação que talvez lá atrás tivesse ficado muito frouxa mesmo, né, e feita de forma equivocada. E com a diferença de lá para hoje. Por que Olha, pode prejudicar? Fernanda, se eu pudesse ter feito a regulamentação logo no primeiro ano de 2019, a gente não estaria discutindo isso, né? Então, e o Brasil arrecadado 6 anos, aí, 5 anos, pelo menos, vamos dizer assim. Infelizmente, a falta de regras claras traz os mais diferentes oportunistas, e, de novo, não é só no nosso setor, existem em todos os setores, em qualquer setor, que quando não existem regras claras, as pessoas acabam fazendo ou tratando de achar oportunidades de maneira rápida e fácil. Então, nós, no nosso caso, operadores sérios que estamos tentando fazer esse mercado realmente avançar da maneira que ele tem que ser feito, ah, hoje pagamos esse preço. Então, eu acho que sem essa regulamentação, sem essas regras, sem a SPA, acabou criando oportunidades para as pessoas que, infelizmente, não tinham boas intenções, à época. E hoje nós estamos pagando esse preço. Mudou, Fernanda Maia disse bem, hoje somos responsáveis por todos os nossos anúncios, o que é dito, o que é não dito, dentro das nossas plataformas, somos responsáveis e aceitamos essa responsabilidade e está tudo certo. Acho que faz parte das regras e temos que cumprir. E estamos fazendo assim. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho de tempo ainda para que as pessoas mudem essa percepção com relação a nossas operações, e enxergue de uma maneira mais tranquila todo esse trabalho que a gente faz de mídia digital, enfim, que inclui alguns streamers, influencers e assim vai. Eu acho que a verdade é que quem quer operar corretamente, não tem medo da responsabilidade. Tá com investimento, paga o imposto, vai se organizar, porque a verdade é que é um mercado lucrativo, todo mundo sabe. Então, assim, você quer entrar no mercado de risco que é lucrativo e regulamentado, a gente vai assumir. Por isso que eu vejo que as empresas, tanto é que desde a portaria da 12331, se não me engano, que trouxe todas essas responsabilidades por conta das publicidades, foi exatamente para pegar esse limbo regulatório que tivemos e que foi o que trouxe toda a percepção. Eu sempre falo isso, o storytelling, a manchete do jornal, a reputação que foi instaurada é a mais difícil de ser corrigida depois, porque exige um trabalho muito difícil de comunicação com o público, comunicação com o jornalista, de pessoas que já têm uma mentalidade formada com informações erradas. E nem erradas, por muito tempo, como o Brico, a gente ficou sem regulamentação, né? Então, por isso que ele falou, se tivesse saído em 19, 18 foi descriminalizado, 19 foi regulamentado, não estaríamos passando por isso hoje. E poderíamos estar num grau de maturidade maior que muitos países afora que estão também passando pelos seus próprios problemas. Porém, o Brasil tem essa tendência que a gente precisa chegar numa situação muito ruim para regulamentar algo que já deveria ter sido feito desde o dia 1.
Ricardo, você está no mudo. É, Desculpa, gente. Eu ia só fazer um comentário. Fernanda, você falou isso sobre ser um mercado lucrativo. Não vou perder a oportunidade de pedir a opinião do Hugo, porque todo mundo acha que esse mercado é muito lucrativo, as empresas nadam em dinheiro, mas na minha opinião pessoal, não é exatamente essa. Não, eu queria ouvir um pouco o Hugo. É lucrativo, mas calma, né? Eles pagam tanto imposto. Pois é. sim, claro. A gente tem dentro da nossa operação vários investimentos e vários custos. Obviamente, estamos no mercado de concorrência e sabemos como isso funciona, né? Então, quando eu digo para você que todos esses serviços que eu acabei de descrever, né, dentre provedores, todas as formas, KYC, Pix, o jogo responsável, CRM, tudo isso entra na nossa operação. Hoje, o grupo tem mais de 500 pessoas trabalhando na nossa empresa. Então, assim, é uma operação que precisa de robustez, é uma operação que necessita hoje todo o nosso atenção ao cliente, né? Tudo feito em house, a gente tem todo mundo lá no nosso escritório trabalhando 24/7, atendendo todo mundo, não é robô, não é nada disso, entendeu? Então a gente tem todos esses custos atrelados. Obviamente, todos aqui nós sabemos e trabalhamos com marketing, o quanto custa também fazer todas as nossas campanhas de marketing. A Copa do Mundo está aí e todo mundo sabe como isso funciona. Então, obviamente, ninguém está aqui para trocar figurinha, né? Mas é um mercado lucrativo, mas dentro desse mercado lucrativo existe uma série de custos que acaba dando uma margem absolutamente legal para nós. Lembrando que, como eu disse para vocês, na média, um produto, um jogo, qualquer um que seja, devolve para o jogador 95%. Pode ser mais ou pode ser menos. Aí cada um pode fazer a conta e entender o quão lucrativo é esse setor para nós. Eu trago um número, e assim, e isso é um fato. Desde que veio a regulamentação, tiveram que contratar pessoas locais, abrir empresa aqui. Então, assim, o custo da operação aumentou muito, né? Por isso que tem que ter um investimento muito alto para realmente ter uma bet legítima no Brasil, porque não é um vou abrir uma empresa assim e ver se vai dar lucro para crescer. Não, você precisa de uma operação muito grande. Só que a gente sabe que foi de 20 a 30 bilhões de movimentação de PIX no primeiro trimestre de 2025. Então, aí você já consegue ter uma ideia, falando do PIX, né? Informação do Banco Central do quanto o brasileiro de fato tem a cultura de aposta. Mas quando você fala em movimentação, não é o GGR que ele está falando Não, não, lá, é não é o outra coisa. GGR, é a movimentação como um todo, porque depois tem que fazer tudo isso. É Inclusive, entrada e saída, é entrada e saída. inclusive Exatamente. para pensar de 20 a 30 bilhões, o que foi de rosto dentro disso. Então, assim, é mais para o público aqui ter uma ideia de como o brasileiro movimenta. Mas tem os Não, custos. e o brasileiro tem pegando o seu gancho, ele tem um comportamento diferente no resto do mundo. Como Fernanda Meirelles no começo trouxe a ferramenta Pix como um avanço e para disseminação da nossa indústria e consolidação também. O brasileiro tem um costume de fazer cash in, cash out, né? Depositar e fazer e sacar muito constantemente pelo fato dele ter Pix na mão dele. Então, ele muitas vezes deposita R$ 2, R$ 5, saca 10, deposita 2, saca 5. Então, assim, quando a gente fala esse movimento de 30, ou que o Banco Central diz, é muita entrada e saída de movimentação entre as próprias contas dos jogadores, né? Entre e sai, não é só entrar. Esse é uma característica do brasileiro em si. Não, exato. E Eu acho que o mercado do Pix, em todas as frentes, não só essa, é muito revolucionário. É um facilitador absurdo que muitos países tentam copiar. E aí, nesse setor em especial, facilita bastante. só um último ponto, que é um desafio para o próximo ano, é a questão, a gente não pode esquecer, para o setor da reforma tributária. E aí a gente tem discussão de imposto seletivo, etc., que vai encarecer provavelmente ainda mais a operação, né? Então, é mais um desafio aí a considerar. Perfeito. Vamos aproveitar puxar, vamos para as perguntas, que eu acho que a gente recebeu algumas perguntas aí, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, acho que a primeira.
que eu vi aqui, se eu posso aqui até questionar, na verdade, acho que veio para mim, se eu entendi bem, sobre o tamanho do mercado legal. Acho que a Fernanda mencionou até aí metade do mercado. A gente acredita que até 50% do mercado ainda é ilegal. Eu lembro dos estudos no início do ano passado que falavam disso, até mais do que metade do mercado era ilegal. Depois, em algum momento do ano, veio um estudo aí que eu confesso, eu particularmente não acreditei muito, que teria caído para 30%. 32% para ser mais objetivo, mas a gente já viu estudos posteriores que continuam dizendo que metade do mercado ainda é ilegal. Pelo menos essa para mim é a opinião mais, eu diria, o dado mais concreto, correto. Não sei aí, Fernandas e Hugo, o que que vocês acham? Fernando, acho que Fernanda Meirelles já falou, né, de metade do É, mercado eu, também. eu vi um estudo do Instituto Esfera, que foi de 20 fevereiro de 26, desculpa, que a porcentagem estava entre 41% e 51%. Então eu tendo a Olha, concordar com você aqui. Eu não acho que esteja em 30, não. A gente está falando de um mercado muito forte que movimenta muito dinheiro ilegalmente. Isso, eu vou nessa mesma história de é difícil a gente saber, né? Difícil a gente se estimar. A gente já, enfim, conversando com amigos da indústria, entendendo alguns dados online, falando com diferentes plataformas, provedores de serviço, enfim, é difícil. Mas eu sinceramente ainda acredito que seja pelo menos metade ainda. Eu sinceramente acho que não é menos do que isso, não. Eu acho que vale a pena a gente entender que a nossa missão como brasileiro e como cidadão é combater esse jogo ilegal, que existe, é uma realidade. Com ele, de novo, sendo até um pouco repetitivo, não existe Know Your Client, qualquer um pode entrar através de um e-mail, um celular, alguma coisa assim, a pessoa em 2 segundos está dentro da plataforma, não se verifica a idade de ninguém, não se verifica a origem do dinheiro, não se verifica absolutamente nada. E no nosso caso, é totalmente diferente. Ninguém menor de 18 anos está lá dentro. O depósito e o saque é sempre feito para a mesma conta de banco, não se pode depositar para terceiros. Todo mundo tem que subir lá uma fotinho dele, todo mundo tem que subir lá o RG, o CPF, a carteira de motorista, alguma coisa que faça sentido e que prove que ele é ele mesmo. E não duvidem que existe muita gente que tenta burlar essa ferramenta, mas estamos aí com 3, 4, 5 plataformas diferentes, cruzando informações para pegar esse pessoal e ter certeza que eles não entrem e não joguem dentro da nossa plataforma. Então, eu acho que o grande tema aqui é esse jogo legal. Sem comunicação, sem educação, a gente não vai conseguir informar ninguém, nem os nossos clientes, nem o público em geral, nem a mídia, enfim, todo mundo. Eu acho que criminosos, eu acho que maus agentes, né, como a gente fala, tem em todo setor e em todo o mercado. E que a gente tem que fazer o nosso melhor, contar com regulamentação, com investigação da SPA, continuar com a comunicação, como o Hugo muito bem colocou, como seus principais valores, e continuar melhorando. E continuar educando, porque se o consumidor final for educado de como buscar, que não é difícil, quais são bets autorizados a operar no Brasil ou não, cairia muito o fluxo das legais. Então, a educação, para mim, é a primeira chave. Quem movimenta esse dinheiro somos nós, pessoas físicas que jogam. Então, a gente tem que educar essas pessoas, principalmente todas as classes, né? Porque sabemos que tem diversas classes que jogam, aonde achar essa informação. Por segurança deles, né? Como a Fê mesmo trouxe, o Ricardo comentou, o Hugo, muitas desses legais nem pagam. Então, você perde seu dinheiro. Sim, total. É, Vou passar para uma próxima aqui, gente. Estamos recebendo várias perguntas bem interessantes. Bom, acho que essa a gente já cobriu, acho que bastante. Proibir a publicidade tira o termômetro do consumidor, apaga a diferença entre a plataforma legal e ilegal. Com certeza, né? Iguala um ao outro, né? Acho que a gente já falou bastante aqui. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Acho que é isso, né? acho que É, A proibição de publicidade de alimentos não nutritivos dirigida às crianças é louvável, mas acabou com a TV Globinho por não ter mais anunciantes. Eu acho que está fazendo uma analogia aqui, provavelmente, a proibição e a gente não poder, né, as empresas do setor não poder fazer mais propaganda
Não sei se acabaria com o incentivo ao esporte, os patrocínios de clube de futebol. Seria uma mudança, sem dúvida nenhuma, impactante, né? Não sei o que Significativo. vocês acham. A Itália sofreu com isso, porque Ah, foi tirada, desde 2025 eles não têm mais patrocínio, então eu estou falando que tiraram em torno de 35, eu não lembro se era milhões ou bilhões, porque eu admito que é um valor tão alto que não me surpreenderia, em euros de patrocínio de times de primeira liga do futebol italiano. Então, assim, isso aconteceu. Perfeito. Eu acho, é importante a gente frisar esse ponto também, né, que quando a gente fala de publicidade, a gente está falando de dois viés, um viés de comunicação e educação do consumidor e o viés de patrocínio mesmo do esporte, que, na verdade, esse é um mercado que nasceu dali. Quando a gente fala de aposta esportiva, de cota fixa, esse é o nascedouro desse mercado. Então, a gente tem esses dois viés super importantes quando a gente fala de publicidade. A gente estava batendo muito aqui nessa questão da informação, mas também tem esse outro contexto, esse outro viés do patrocínio do futebol brasileiro hoje, que se não depende das plataformas de aposta, é bem perto disso, né? Então, são esses dois grandes caminhos de publicidade. Fernanda, você tocou num ponto que eu gosto de falar. Eu, particularmente, não gosto do termo bet, não. Eu gosto de operador de loteria de cota Eu fixa, também. Eu que é queria como colocar está aqui. Exato. que é que é como está na nossa regulamentação. Obrigado pelo ponto. ô, Hugo, já que você falou do termo que você não gosta, eu vou te falar outro que eu odeio, que é o KNAI das empresas, que é jogos de azar. Eu acho que isso já deveria ter sido alterado há muito tempo também. Por que jogos de azar? Não, sim. É Verdade, né? Um verdade. conceito que mudou, né? Que a gente Pois é, falava muito lá atrás, que mudou o conceito, pois realmente. é. E Tem que mais ainda uma pergunta. acabam por dar um viés negativo, né? Exatamente, Cara, exatamente. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui que fala sobre o mix da publicidade. Aliás, uma antes dessa, perdão. Fala sobre, até do seu comentário, Fernanda, das empresas ilegais ainda conseguirem fazer propaganda, né? E aí tem um questionamento aqui justamente se não seria conveniente, né? Se não valeria a discussão com relação às plataformas ainda permitirem essas propagandas, né? Não sei aí, Hugo, Fernanda Maia, se vocês gostariam de tocar nesse ponto. Olha, as plataformas têm eles sofrem muito também com essa questão. Não querem, não lucram em cima disso. Acho que isso é uma das primeiras coisas que eu preciso dizer. Todas as plataformas têm regras próprias em termos de uso de regras de patrocínio para a utilização da plataforma para ads. E muitas, qual que é o problema? Quem quer burlar a lei dá um jeito e quem paga o pato é quem é regulado. Então, muitas começaram a proibir como um todo anúncio de operadores de jogos de cota fixa, vou falar assim agora para o Hugo. Por quê? Porque não querem correr o risco de passar alguma sem querer ilegal. E aí entra no que a gente estava discutindo. Então, eu acho que é muito importante entenderem que todas as plataformas não querem agentes ilegais nas suas. Isso perde credibilidade, isso perde renda para quem acha que lucra em cima disso. É mentira. E isso tem afetado muito aqui, porque eles estão seguindo muito certinho. Inclusive, empresas que não são operadoras de jogos, não entram nessa regulamentação, entram em outras, estão sofrendo também, porque é como se fosse um blackout total por medo dessas ilegais, por ainda ser um mercado muito alto. Então, eu acho que todos têm muito o que aprender, inclusive, e melhorar, né? E continuar seguindo as regulamentações. Lembrando, quanto mais proibição, muito mais difícil é chegar no consumidor final, as legítimas. Então, quem está sofrendo hoje é o consumidor e as plataformas reguladas. Obrigado, obrigado, Fernanda. Vamos passar, tem mais perguntas, gente, aqui. Continuem mandando aqui, tá bastante interessante. Um contrato de licenciamento anual sobre algum mercado ou jogo gira em torno de quanto? É difícil responder essa pergunta. Não sei aí, Hugo, se essa pergunta. O que ele quer dizer, talvez, licenciar um jogo de uma Eu acho que plataforma sim. qualquer, Ah, de um provedor de jogo, talvez, né? Depende muito do acho que contrato, sim. depende.
depende muito do provedor, depende muito do conteúdo. Enfim, a gente tem verticais diferentes, produtos diferentes, e então, como eu posso dizer, contratos verticais diferentes. Isso pode variar entre 10, 15, 20% mais ou menos. Quando você fala que 10, 15, 20% da receita obtida com ele, é Da isso? receita obtida, isso, exatamente. Exatamente. Depende muito, Ricardo, dos acordos e como as pessoas enxergam nossas operações. Então, assim, operações maiores, menores, provedor maior, menor, então isso é pura e simplesmente bastante comercial. Será que a gente não pode aproveitar, inclusive, essa pergunta, para falar um pouco, que eu acho que ainda existe também um pouco de confusão do que é, o que consta nas plataformas. Eu acho que as pessoas ainda associam muito ao mercado de apostas, ao tigrinho, e sem aquela, talvez um entendimento específico de que o jogo do tigrinho é um dos jogos que pode constar. Será que não vale a gente aproveitar e talvez até, né, já que a gente está quebrando tantos paradigmas, explicando os conceitos que são até meio básicos, mas que muita gente não entende mesmo. Hugo, será que você não queria aproveitar e explicar um pouco esse conceito dos jogos, que é o tigrinho, que ele é uma parte do todo, por favor? Sim, dentro das plataformas a gente tem diversas verticais de jogo. Tem a aposta esportiva, que a gente conhece em apostar nos esportes, né? Então, basicamente, um jogo de futebol, de basquete, de vôlei, de tênis, de beach tênis, enfim, de mais diversos mercados que a gente chama, né? Que são apostas em eventos reais e que estão acontecendo, ou você pode, de maneira prévia, apostar de maneira prévia, de maneira live, enquanto ainda está acontecendo aquele evento. Existem no mercado dentro que são eventos baseados em RNG, né, que são em geradores aleatórios de número, que são o que a gente chama de slots, né, que são as máquinas, os jogos de rodílio ou jogos de bingo, enfim, que são dependentes especificamente de um gerador aleatório de números e que estão dentro dessas certificações, aqueles 5 documentos que eu falei para vocês. Então, quando a gente escuta, pelo menos é a minha percepção, Fernanda, quando a gente escuta, o jogo do Tigrinho vai ter que ser proibido e tal. Então, o jogo do Tigrinho virou um emblema, né, para Símbolo, perfeito. toda aquela gama de produtos que está por trás daquilo, virou um estigma. E eu costumo dizer, coitado do Tigrinho, tá pagando o pato, né, na verdade. Porque é um jogo absolutamente legal, um jogo absolutamente regulamentado, de uma empresa séria que não tem nenhum problema e que, infelizmente, hoje em dia virou estigma de um tema que é no Brasil uma realidade, óbvio. Então, e temos uma outra vertical, só para complementar, Fernando, um jogo que chama de Live Casino, onde tem ali as mesas que são filmadas em diferentes estúdios no mundo e no Brasil. Não sei se todos sabem, já existem vários provedores de jogos live que estão empregando. Eu fui faz 3, 4 meses em um estúdio aqui de uma provedora que tem 200, 300 mesas e eles não estão usando só para o Brasil, eles estão usando para fora também. Então, utilizando mão de obra brasileira, não só de live dealers, mas também toda aquela background que existe de filmagem e gente profissional do mercado para transmitir essas mesas para o mundo afora. Eu me lembro de, pelo menos, além desse, que mais 2 ou 3 vão ser inaugurados no Brasil ainda esse ano. Então, existe uma cadeia de empregos diretos e indiretos que está sendo criada no Brasil e formada no Brasil. Então, assim, temos as apostas esportivas, o live cassino e, basicamente, o cassino em si, que é o baseado em RNG. Eu acho que, Hugo, até complementando um pouquinho, né, a gente lembrando que tem quase 90 empresas, né, eu comentei no início lá, licenciadas Isso, hoje, muitas operam, isso. acho que só cassino ainda também, né, muitas dessas, não, acho que não são todas que operam as duas verticais aí, sportsbook e cassino. É, que eu me lembro, existem algumas que realmente não têm sportsbook por opção, e é Ah, absolutamente legal, não tem nenhum problema, cada um sim. entende o que vai oferecer ou não.
Eu me lembro que até um pouco tempo atrás existiam empresas que só ofereciam os eventos live, né, ou seja, as apostas esportivas, mas hoje a grande maioria, Ricardo, eu diria que operam as duas verticais ou três verticais aí dentro do seu portfólio. Muito bom. Bom, gente, a gente já está aí 1h40 de masterclass. A gente não temos mais perguntas aqui. Eu não sei se Hugo, Fernanda Meireles, Fernanda Maia, mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer. Lembrando, gente, que a gente tem a nossa reunião, primeira reunião, né, já do comitê, no dia 24 agora. Então, quem não Não é é 20, associado ainda, 23. perdão, 23. 23 do 4, na verdade, perdão, 23 de abril. Quem não é associado ainda, por favor, ficou interessado, a gente adoraria ter mais associados conosco aí no grupo para discutir várias questões. Vou abrir aqui para os comentários finais aí, Hugo, Fernanda e Fernanda, Vou deixar as mulheres primeiro, por favor. por favor. Bem, então vou deixar a Fê por último para fazer o encerramento, já que mediou muito bem, muito obrigada, foi muito legal, assim, é um tema que eu gosto muito porque a gente está nessa etapa de o que a gente está discutindo aqui, os profissionais que estão aqui hoje, o que o IAB está fazendo, criando esses estudos, são os profissionais que vão ajudar a fomentar o futuro desse mercado. Se a gente vai se tornar mais restritivo, se a gente vai ter problemas como a Europa teve, se a gente fechar outras soluções, lembrando que a gente tem uma cultura completamente oposta de qualquer outro país do mundo, o brasileiro é diferenciado tanto de cultura como valores, então é muito, muito interessante, foi muito legal e eu sempre vou reforçar que educação é o melhor caminho. Nós já temos bastante obrigação, temos uma lei fortíssima. O que falta é o enforcement e conhecimento. A SPA já está fazendo o trabalho dela, mas todos nós temos que fazer o nosso de divulgar conhecimento correto e que por isso que o caminho da publicidade é um dos mais importantes hoje. Acho que eu ficaria com isso, que eu gosto muito da publicidade. Eu queria agradecer demais a presença da Fernanda e do Hugo, nossos professores de hoje, que realmente deram uma aula sobre o mercado e uma aula, assim, explicaram o mercado da forma que a gente achou que deveria ser mesmo, de forma acessível, simples, e ressaltando o que ele tem de bom, o que o mercado regulado hoje tem para oferecer ao consumidor. E daí faço as palavras da Fernanda, faço das palavras da Fernanda as minhas palavras, que educação nesse momento é tudo, a gente precisa de publicidade, a gente precisa que os operadores possam mostrar que vieram, mostrar quem são e o tanto de regras que tem para cumprir. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês e espero, enfim, que na nossa reunião do comitê a gente vai aprofundar mais esses conceitos que a gente tocou por alto, que acho até injusto falar que foi por alto, porque é isso, a gente deu uma aula de mercado. Mas e convidar todos novamente para se associarem ao IAB para participar da nossa próxima reunião. E agradecer de novo vocês e todos que estiveram aqui com a gente. Hugo, por favor. Vamos lá. IAB, obrigado. Ricardo, Fernanda, obrigado pelo convite. Vocês sabem que estou sempre à disposição. E eu gosto de falar a respeito da nossa indústria. Eu entendo que a gente informando, né? Se cada um de aqui que passou por aqui, os 65, 75, 90, não vi, mas se cada um pouco passar essa informação para alguém mais, para que possa realmente entender como funciona a nossa indústria, eu já fico contente. Vou ser repetitivo no tema de educação, é uma bandeira minha. Eu até, toda a oportunidade que eu tenho para um pouco falar sobre a nossa indústria, eu faço questão de falar. Obrigado, EAB. Vou estar aí dia 23 aí presencialmente para a gente bater um papo também. E, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pergunta, eu estou à disposição no LinkedIn, pode me procurar lá, a gente conversa. Eu quero bater papo e desmistificar a nossa indústria. Esse é o meu objetivo. Muito bom, Hugo. Muito obrigado, Hugo, Fernanda, Maia, Fernanda Meirelles. Eu estou bastante animado com o que a gente tem planejado aí para o ano no nosso comitê. Mais uma vez, gente, agora dia 23, para não ter erro. A gente tem a nossa primeira reunião. Quem não é associado ainda e tiver interesse, por favor, converse com as meninas aí, com a Giovanca, a Estela.
Vamos nos associar e participar do grupo. Quanto mais gente de outros setores, mais rica vai ser a discussão. Então, todos são muito bem-vindos no nosso comitê. Giovana, Cristela, não sei se vocês querem falar alguma coisa ou... A gente vai colocar aqui o QR Code para pesquisa de satisfação. Por favor, dividam conosco aí como foi essa experiência nessa manhã com a nossa Masterclass. E eu só tenho a agradecer, porque vocês foram ótimos, deram todos os meus recados. Se associem ao IAB, participem dos comitês, fiquem atentos aí às nossas novidades. A Estela colocou o guia de publicidade para jogos e apostas no chat. Fica aqui também, né, esse material que nós produzimos aqui no IAB, para que vocês conheçam, dividam aí, né, vamos multiplicar a palavra. E lembrando, essa Masterclass foi gravada, logo mais estará disponível a todos. Se você não conseguiu assistir tudo, pode retomar e dividir aí com o pessoal do seu time ou com outros profissionais que vocês acreditam que possam se interessar pelo tema. Eu só tenho que realmente reagradecê-los a todas, as duas Fernandas, Hugo e Ricardo, muito obrigada pela gentileza, pelo carinho, né, pela disposição de parar e dividir aí conosco o conhecimento de vocês, falar mais sobre o mercado, desmistificar, e enfim, né, gente, a gente tem muita coisa para fazer ao longo do ano, é só isso que eu tenho de certeza que vocês vão ter muito trabalho aí no Comitê de Jogos e Apostas em 2026. Gente, obrigada pela audiência, fiquem atentos às novidades, e participem das iniciativas do IAB. Eu agradeço imensamente. Boa semana e vamos que vamos, né? Obrigada. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.